e temos que contar com aquele medo que fica até o fim, mas que pode ir diminuindo, que é o que a gente chama de medo celular. Veja, existe esse medo da psicologia, existe esse medo dos corpos sutis, mas é o medo celular, é o medo que está nas nossas células, este é o que nós teríamos que trabalhar mais e que vai dar mais trabalho. Agora, esse medo celular está abaixo da nossa consciência, começa a ser percebido no subconsciente. E o que é o medo celular? O que é isso? Como apareceu isso? É que as nossas células físicas, principalmente, as nossas células astrais e as nossas células mentais, elas temem a desintegração. Isto é um medo celular, porque as células físicas, emocionais e mentais sabem que um dia nós desencarnamos. E esta possibilidade de nós desencarnarmos, isso as nossas células conhecem. E esse é o nosso medo celular. Então, quando você diz que tem medo da morte, você tem medo da morte por ignorância, por não saber o que se passa depois da morte. Porque você sabendo o que se passa depois da morte, como se pode saber, existem tratados descrevendo o que se passa depois da morte. Quando você se instrui sobre isso, não tem mais medo da morte. Agora, se mantém na ignorância, se não sabe para onde vai, não sabe o que acontece lá, e não sabe se preparar para ir, evidentemente, este é um medo que passa a ser um medo celular. E esse é o medo sério. O medo da morte é o medo mais sério que as nossas células têm. E elas têm a sua razão, porque elas sabem que com a morte e com a nossa trajetória nos outros planos de consciência, a uma certa altura, essas células, se não conseguem uma transubstanciação, essas células têm razão de ter medo, porque estas células devem ter outro destino. De forma que isso é o medo que nós não podemos cancelar. Enquanto tivermos células, isto existe. Mas isto é uma coisa que não nos devemos preocupar, sabendo a razão científica disso, não é? E nos mantendo em um nível elevado de consciência. Então esse medo celular não vai precisar nos atormentar a vida inteira se soubermos nos levar. Agora, é preciso que a gente saiba como funciona o pânico, porque o pânico é algo que pode chegar inesperadamente, sem que a gente perceba. Quando as vibrações do medo não foram liberadas da nossa memória celular, ficou tudo ali, algum estímulo externo, mesmo rápido, pode ativar essa memória celular negativa. Se você não trabalha a transformação dos seus pensamentos negativos, se você não trabalha todo o teu emocional negativo, isto vai acumulando na memória celular. E a um certo momento, a memória celular é como se explodisse com isso. E isto é um momento de pânico. É um momento de pânico que, em geral, não se pode controlar. Então, o pânico não existe naqueles que não deixam que suas células ultrapassem um certo limite de coisas negativas. Não existe pânico nessas pessoas. O pânico é naqueles que não se trabalham. Não se trabalham enquanto a coisa não está nesse nível de gravidade. Por isso, é preciso muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, um extremo cuidado de tudo no que nós nos concentramos, porque isso vai impregnando
E a uma certa altura, a seleção disso, depois que entrou, escapa ao nosso controle. Então é preciso que isto seja muito cuidado e que a gente tenha muito cuidado com o que absorvemos, com o que lemos, com o que falamos, com o que ouvimos, com as conversas, com certas situações. Isto tudo chega num momento que na memória celular pode dar um momento de pânico, que você fica descontrolado e aí provocando uma série de coisas, inclusive orgânicas, né, no seu corpo físico. Mas agora já falamos o suficiente para vermos essa questão do medo mais claramente. Agora vamos cuidar da parte positiva desse assunto, aquela que nos abre uma porta real para o alívio. Nós temos que nos abrir para esta porta real, porque os medos vão se ampliar. O que vai se passar no planeta, tanto geologicamente, quanto politicamente, como mentalmente, isto vai necessitar que a gente esteja em outro ponto para poder atravessar esta situação de uma forma, digamos, tranquila, não é? Em comparação com o que vai acontecer com a maioria. Bom, então, nós precisamos dar início a um processo de cuidados. Precisamos dar início a um processo de irmos nos preservando de certas coisas e devemos começar pelas coisas menores, por essas coisas que achamos que não têm importância, porque são essas que vão somando e que a uma certa altura dão um sinal de que talvez já seja um pouco tarde. Bom,